Você já ouviu falar dos mistérios que Roma tentou apagar da história? Hoje, eu vou revelar os 9 rituais secretos do Palácio de Júlia Domna, uma das mulheres mais poderosas e enigmáticas do Império Romano. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa cheia de segredos, resistência e tradição, passada de geração em geração, que sobreviveu ao tempo e ao silêncio imposto pelos poderosos. Se você gosta de histórias profundas, cheias de emoção e conhecimento, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse, e ativa o sininho para receber todas as novidades. Agora, vamos juntos desvendar o que Roma tentou esconder de todos nós. Antes de tudo, preciso explicar, não sou uma historiadora, nem uma arqueóloga. Sou uma mulher que cresceu ouvindo sussurros, lendas e histórias proibidas, passadas de mãe para filha, de avó para neta, em noites silenciosas, quando o vento parecia trazer ecos de um passado que Roma tentou enterrar. Meu nome é Lívia, e carrego em mim o sangue e a memória de Júlia Domna, a imperatriz síria que, mesmo coroada em ouro, foi forçada a esconder sua verdadeira essência atrás das paredes frias do Palácio Imperial. Esta é a história dos 9 rituais secretos que ela criou, preservou e transmitiu, mesmo quando tudo ao seu redor ameaçava desmoronar. Uma história de poder, dor, esperança e resistência feminina, que sobreviveu ao tempo porque, como minha avó dizia, o que é sagrado nunca morre, apenas se transforma. A primeira vez que ouvi falar dos rituais, eu tinha 8 anos. Era verão, e minha família havia decidido passar as férias em uma vila antiga, nos arredores de Roma, onde as oliveiras se estendiam até onde a vista alcançava e o cheiro de terra molhada se misturava ao aroma de pão fresco. Minha avó, uma mulher de olhos escuros e voz rouca, me chamou para o jardim ao entardecer. O céu estava tingido de laranja e púrpura, e as cigarras cantavam alto, como se quisessem abafar qualquer segredo. Ela se sentou ao meu lado, pegou minha mão com força e sussurrou: "Você sabe quem foi Júlia Domna, minha menina?" Balancei a cabeça, fascinada. Ela foi mais do que uma imperatriz. Ela foi uma guardiã. E o que ela guardava era mais precioso do que qualquer coroa. Naquela noite, enquanto o resto da família ria e conversava na sala, minha avó me levou até o sótão. O ar ali era denso, carregado de poeira e mistério. Ela abriu um baú antigo, coberto por um tecido bordado com símbolos que eu não reconhecia. De dentro, tirou um pergaminho amarelado, enrolado com uma fita vermelha. "Estes são os 9 rituais", disse, com reverência. "Roma tentou apagá-los, mas eles vivem em nós." Seus olhos brilharam com uma intensidade que me assustou e me encantou ao mesmo tempo. O primeiro ritual era o do silêncio. No palácio, Júlia aprendeu que o silêncio pode ser mais poderoso do que 1000 palavras, explicou minha avó. Quando tudo ao redor era caos, quando as intrigas ameaçavam sua vida e a de sua família, ela se recolhia em silêncio. Não era um silêncio de medo, mas de escuta. Ela ouvia o que ninguém mais ouvia, os passos dos inimigos, os sussurros das paredes, o bater do próprio coração. Lembro-me de fechar os olhos e tentar ouvir como ela, mas tudo o que consegui captar foi o som do vento batendo nas telhas. "O silêncio é o escudo das mulheres", disse minha avó, "e também sua arma." O segundo ritual era o da água. Júlia, vinda de Emesa, onde o rio Orontes era sagrado, nunca deixou de honrar a água. No palácio, ela mantinha uma fonte secreta, onde, todas as manhãs, lavava as mãos e o rosto, murmurando palavras em aramaico, pedindo proteção e clareza. "A água leva embora o que é impuro", explicou minha avó, "mas também traz de volta a memória do que fomos." Ela me ensinou a lavar as mãos antes de cada decisão importante, a sentir a água escorrendo entre os dedos como se levasse embora o medo. O terceiro ritual era o do fio. Júlia era conhecida por suas vestes finas, mas poucos sabiam que ela mesma tecia, em segredo, pequenos amuletos de lã vermelha, que escondia sob as roupas. Cada nó, cada laçada, era uma prece, disse minha avó. Ela acreditava que o fio conectava as mulheres de sua linhagem, de mãe para filha, de irmã para irmã. Naquela noite, minha avó me deu um desses amuletos, feito por ela mesma. "Use sempre que sentir que está sozinha", sussurrou. "Você nunca estará." O quarto ritual era o do espelho. No palácio, Júlia mantinha um espelho de bronze,
herdado de sua mãe. Não era um espelho comum, mas um objeto de poder. Ela se olhava nele todas as noites, não para admirar a beleza, mas para lembrar quem era, mesmo quando todos tentavam convencê-la do contrário, contou minha avó. O espelho não mente, mas também não perdoa. Ele mostra a verdade, nua e crua. Lembro-me de olhar para o espelho antigo do sótão e ver meu próprio reflexo, pequeno e assustado, mas também curioso e determinado. O quinto ritual era o da palavra. Júlia era uma mulher de letras, cercada por filósofos e poetas. No entanto, no palácio, as palavras podiam ser armadilhas. Por isso, ela criou um código secreto, uma linguagem só sua, que usava para se comunicar com as mulheres de confiança. As palavras podem libertar, mas também podem aprisionar, disse minha avó. Aprenda a usá-las com sabedoria. Ela me ensinou algumas frases em aramaico, que repito até hoje quando preciso de coragem. O sexto ritual era o do fogo. No centro do palácio, havia uma lareira que nunca se apagava. Júlia acreditava que o fogo era a ligação entre o mundo dos vivos e dos mortos, entre o passado e o futuro. Ela sentava diante do fogo todas as noites, contando histórias para as mulheres do palácio, contou minha avó. O fogo aquece, mas também purifica. Ele transforma o medo em força. Naquela noite, acendemos uma vela juntas, e minha avó me pediu para contar uma história. Minha voz tremia, mas o fogo me deu coragem. O sétimo ritual era o do jardim. Júlia mantinha um jardim secreto, onde cultivava ervas e flores trazidas de sua terra natal. O jardim era seu refúgio, seu templo, disse minha avó. Ali, ela podia ser ela mesma, longe dos olhos de Roma. Aprendi a reconhecer o cheiro do alecrim, da lavanda, do jasmim. Cada planta tem um segredo, sussurrou minha avó. E cada mulher também. O oitavo ritual era o do perdão. No palácio, Júlia foi traída muitas vezes, contou minha avó, com tristeza. Mas ela aprendeu que o perdão é uma forma de liberdade. Não para os outros, mas para si mesma. Ela me ensinou a perdoar, não porque os outros merecessem, mas porque eu merecia paz. O rancor é uma prisão, disse. O perdão é a chave. O nono e último ritual era o da memória. Roma tentou apagar tudo que Júlia foi, disse minha avó, com lágrimas nos olhos. Mas a memória é mais forte do que o esquecimento. Ela me pediu para nunca esquecer, para contar a história dos rituais a quem viesse depois de mim. Enquanto uma de nós lembrar, Júlia viverá. Esses rituais se tornaram parte de mim, mesmo quando cresci e tentei me afastar das histórias da família. Mas, como minha avó dizia, o sangue chama. E foi assim que, anos depois, já adulta, voltei àquela vila, agora sozinha, para tentar entender quem eu era e de onde vinha. O palácio de Júlia Domna não existe mais, mas seus rituais sobrevivem em cada mulher que se recusa a ser apagada. Naquela viagem, tudo parecia diferente. As oliveiras ainda estavam lá, mas mais antigas, retorcidas pelo tempo. A casa da minha avó estava vazia, mas o sótão continuava impregnado de segredos. Subi as escadas devagar, sentindo o peso da memória em cada degrau. O baú ainda estava lá, coberto de poeira. Abri-o com as mãos trêmulas e encontrei o pergaminho, agora mais frágil, mas ainda legível. Sentei-me no chão, com o pergaminho no colo, e comecei a ler. As palavras pareciam ganhar vida, como se minha avó estivesse ali, sussurrando em meu ouvido. O silêncio é o escudo das mulheres. Fechei os olhos e deixei que as lembranças me invadissem. Lembrei-me da primeira vez que precisei do silêncio. Tinha 17 anos e acabará de descobrir que meu pai tinha outra família, um segredo guardado a 7 chaves. Minha mãe chorava todas as noites, mas nunca falou sobre isso comigo. Eu queria gritar, exigir respostas, mas lembrei do que minha avó me ensinara. Recolhi-me em silêncio, ouvindo, observando, esperando o momento certo de agir. Foi o silêncio que me salvou, que me deu força para não me perder no caos. A água veio depois, quando precisei me purificar de uma culpa que não era minha. Lavei as mãos, o rosto, o corpo inteiro, como se pudesse lavar também a alma.
Senti a água fria escorrendo, levando embora a dor, trazendo de volta a esperança. O fio me acompanhou nos momentos de solidão. Em cada mudança, em cada perda, eu amarrava o amuleto no pulso, sentindo o calor da lã contra a pele. Era como se minha avó estivesse ali, segurando minha mão, dizendo que eu nunca estaria sozinha. O espelho foi o mais difícil. Olhar para mim mesma, ver as marcas do tempo, as cicatrizes, as derrotas e as vitórias. Aceitar quem eu era, com todas as imperfeições. O espelho não mente, mas também não julga. Ele apenas mostra. As palavras me salvaram muitas vezes. Escrevi cartas que nunca enviei, diários que ninguém leu. Usei o código secreto da minha avó para esconder meus sentimentos, para proteger o que era mais sagrado em mim. O fogo me deu coragem para enfrentar os medos. Acendi velas em noites de tempestade, contei histórias para mim mesma quando o mundo parecia desabar. O fogo aquece, mas também ilumina o caminho. O jardim foi meu refúgio. Plantei ervas e flores, cuidei delas com carinho, como se cuidasse de mim mesma. Cada planta era um segredo, uma promessa de que a vida sempre renasce. O perdão foi o mais libertador. Perdoei meu pai, minha mãe, a mim mesma. Não porque eles merecessem, mas porque eu precisava seguir em frente. E a memória. A memória. Ela é o que me mantém viva, o que me conecta a todas as mulheres que vieram antes de mim. Enquanto eu lembrar, Júlia Domna viverá. Naquela noite, sentei-me no jardim da casa da minha avó, sob o céu estrelado, e repeti os 9 rituais, um a um. Senti a presença dela, de todas as mulheres da minha linhagem, ao meu redor. Não estava mais sozinha. De repente, ouvi passos atrás de mim. Virei-me e vi minha filha, pequena, de olhos curiosos, me observando. Sorri e a chamei para perto. Quer ouvir uma história? Perguntei. Ela assentiu, sentando-se ao meu lado. Comecei a contar, do jeito que minha avó fazia, com voz baixa e pausada. Era uma vez uma imperatriz chamada Júlia Domna, que guardava 9 rituais secretos. Minha filha me olhou com olhos arregalados, absorvendo cada palavra. Enquanto falava, percebi que os rituais não eram apenas sobre Júlia, ou sobre minha avó, ou sobre mim. Eram sobre todas as mulheres que se recusam a ser apagadas, que encontram força no silêncio, na água, no fio, no espelho, na palavra, no fogo, no jardim, no perdão e na memória. Roma tentou apagar Júlia Domna, mas falhou. Porque o que é sagrado nunca morre, apenas se transforma. Na manhã seguinte, acordei cedo e fui até o sótão com minha filha. Mostrei a ela o baú, o pergaminho, o amuleto de lã vermelha. Ensinei-lhe as palavras em aramaico, o significado de cada ritual. Ela me olhou com admiração, como se eu fosse uma feiticeira, uma guardiã de segredos antigos. Você vai guardar esses rituais para sempre? Perguntei, com a voz embargada. Ela sorriu, confiante. Vou, mamãe. E vou contar para minha filha também. Naquele momento, senti que Júlia Domna estava ali, sorrindo para nós, orgulhosa. Os 9 rituais secretos do palácio sobreviveram, não porque estavam escritos em pergaminhos, mas porque viviam em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. E assim, enquanto houver uma mulher disposta a lembrar, a resistir, a amar, Júlia Domna nunca será apagada. Os rituais continuam, silenciosos e poderosos, como o sangue que corre em nossas veias. E Roma, com todo o seu poder, nunca poderá apagá-los. Porque somos filhas do silêncio, da água, do fio, do espelho, da palavra, do fogo, do jardim, do perdão e da memória. Somos filhas de Júlia Domna. E enquanto vivermos, ela viverá em nós. Na última noite das férias, sentei-me sozinha no jardim, ouvindo o som distante das cigarras. Fechei os olhos e senti o vento acariciar meu rosto, trazendo consigo o cheiro da terra, das flores, da história. Pensei em todas as mulheres que vieram antes de mim, em todas as que virão depois. Pensei em Júlia, em minha avó, em minha filha. Senti uma paz profunda, uma certeza silenciosa de que, não importa o que aconteça, os rituais sobreviverão. Porque o que é sagrado nunca morre, apenas se transforma. E assim,
sob o céu estrelado, prometi a mim mesma: nunca deixarei que apaguem nossa história. Nunca deixarei que apaguem Júlia Domna. Enquanto houver uma de nós para lembrar, para contar, para amar, ela viverá. E Roma, com todo o seu poder, nunca poderá apagar o que é sagrado. Os 9 rituais secretos do Palácio de Júlia Domna vivem em mim, em minha filha, em todas nós. E assim será, para sempre. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. O céu ainda estava tingido de azul profundo, e a casa parecia suspensa entre o sono e o despertar. Caminhei descalça pelo corredor, sentindo o frio do piso de pedra sob meus pés, e fui até a cozinha preparar um chá de ervas, como minha avó fazia. O aroma do alecrim e da hortelã se espalhou pelo ar, trazendo de volta lembranças de tantas manhãs iguais, de tantas gerações de mulheres que, como eu, buscavam força nos pequenos rituais do cotidiano. Enquanto esperava a água ferver, sentei-me à mesa e abri o pergaminho mais uma vez. Passei os dedos pelas letras gastas, tentando imaginar as mãos que as escreveram, as vozes que as sussurraram, os olhos que as leram em segredo, temendo a vigilância de Roma. Pensei em Júlia Domna, sozinha em seu palácio, cercada de inimigos, mas determinada a preservar aquilo que era mais precioso, a herança invisível das mulheres, transmitida não por decretos ou monumentos, mas por gestos, palavras e silêncios. Minha filha desceu as escadas sonolenta, arrastando o cobertor pelo chão. Sorri e a chamei para perto, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Ela se aninhou no meu colo, e ficamos ali, em silêncio, ouvindo o som da água borbulhando, sentindo o calor do sol nascente invadir a cozinha. Era um momento simples, mas carregado de significado. Ali, naquele instante, os 9 rituais estavam vivos, pulsando entre nós. Depois do café, decidi levar minha filha até o jardim, como minha avó fazia comigo. O orvalho ainda brilhava nas folhas, e o ar estava fresco, perfumado de terra molhada. Caminhamos entre as plantas, e fui mostrando a ela cada erva, cada flor, contando suas histórias, seus usos, seus segredos. Esta é a lavanda, que acalma o coração. Este é o alecrim, que fortalece a memória. Este é o jasmim, que traz sonhos bons. Ela me ouvia com atenção, os olhos brilhando de curiosidade. Por que precisamos desses rituais, mamãe? Perguntou, de repente, com a sinceridade das crianças. A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Porque o mundo, às vezes, tenta nos fazer esquecer quem somos, respondi, acariciando seus cabelos. Os rituais nos ajudam a lembrar. Eles nos dão força, nos protegem, nos conectam com quem veio antes de nós. Ela pensou por um instante, depois sorriu. Então eu quero aprender todos. Senti um orgulho imenso, misturado a uma tristeza suave, como quem sabe que a vida é feita de ciclos, de perdas e reencontros. Você vai aprender, meu amor. E um dia, vai ensinar para sua filha também. Passamos a manhã no jardim, colhendo ervas, plantando novas mudas, conversando sobre a vida, sobre Júlia Domna, sobre as mulheres que vieram antes de nós. Cada gesto, cada palavra, era um fio a mais na tapeçaria invisível que nos unia. À tarde, decidi revisitar o sótão, agora com minha filha ao meu lado. Subimos juntas, iluminando o caminho com uma lanterna, pois a luz do dia mal chegava ali. O cheiro de madeira antiga e poeira era forte, mas não desagradável. Era o cheiro da memória, do tempo acumulado. Abri o baú mais uma vez, e desta vez, mostrei a ela não só o pergaminho, mas também outros objetos guardados ali, um espelho de bronze, já manchado pelo tempo, um pequeno amuleto de lã vermelha, igual ao que minha avó me dera, uma caixa de madeira com inscrições em aramaico, um caderno de receitas antigas, escritas à mão, com letras delicadas e firmes. Cada uma dessas coisas tem uma história, expliquei. São pedaços dos rituais, fragmentos do que fomos e do que somos. Minha filha pegou o espelho e olhou para o próprio reflexo, fazendo caretas, rindo. Depois ficou séria, observando-se com atenção. A vovó dizia que o espelho mostra a verdade, disse, repetindo minhas palavras da noite anterior. Sim, confirmei. E a verdade é que você é forte, corajosa e amada. Nunca se esqueça disso. Ela sorriu,
devolvendo o espelho ao baú com cuidado. Peguei o amuleto de lã vermelha e amarrei em seu pulso, como minha avó fizera comigo. Este é para quando você se sentir sozinha. Ele vai te lembrar que você faz parte de algo maior, de uma linhagem de mulheres que nunca se deixaram apagar. Ela olhou para o amuleto, tocando-o com delicadeza. Eu gosto dele. Parece que está vivo. Está, respondi, sorrindo. Está cheio de histórias, de amor, de proteção. Passamos horas ali, explorando o sótão, descobrindo segredos, rindo, chorando. Era como se o tempo tivesse parado, como se estivéssemos suspensas entre passado e futuro, entre o que foi e o que ainda será. No fim da tarde, descemos para a sala e acendemos uma vela, como no ritual do fogo. Sentei-me com minha filha no colo, e começamos a contar histórias uma para a outra. Ela inventou uma sobre uma princesa corajosa que enfrentava dragões e salvava o reino com sua inteligência e bondade. Eu contei sobre Júlia Domna, sobre sua coragem, sua sabedoria, sua capacidade de resistir mesmo quando tudo parecia perdido. Enquanto falávamos, o fogo da vela tremulava, projetando sombras nas paredes, criando um ambiente mágico, quase sagrado. Senti uma paz profunda, uma sensação de pertencimento, de continuidade. Era como se todas as mulheres da minha linhagem estivessem ali, conosco, ouvindo, sorrindo, abençoando. Naquela noite, depois que minha filha adormeceu, sentei-me sozinha no jardim, olhando para as estrelas. Pensei em tudo o que havia vivido, em tudo o que havia aprendido. Pensei em Júlia Domna, em minha avó, em minha mãe, em minha filha. Pensei nos 9 rituais, em como eles haviam me sustentado nos momentos mais difíceis, em como haviam me dado força para seguir em frente. Lembrei-me de uma noite, muitos anos antes, quando minha avó me contou sobre o ritual do perdão. Eu estava magoada, ressentida, incapaz de perdoar uma amiga que me traíra. Minha avó me levou até o jardim, sentou-se ao meu lado e disse: o perdão não é para ela, é para você. Enquanto você guardar esse rancor, estará presa. O perdão é a chave que te liberta. Naquele momento, não entendi. Mas, com o tempo, percebi que ela tinha razão. O perdão não apaga o que aconteceu, não justifica, não esquece. Mas permite que a dor se transforme, que a ferida cicatrize, que a vida siga em frente. Pensei também no ritual da palavra, em como as palavras podem ser armas ou pontes, prisões ou asas. Lembrei-me de todas as vezes em que precisei escolher minhas palavras com cuidado, em que precisei calar para não ferir, ou falar para não ser ferida. Lembrei-me das cartas que escrevi e nunca enviei, dos diários que preenchi com segredos, dos poemas que recitei para mim mesma em noites solitárias. O ritual do jardim sempre foi meu favorito. Nele, encontro paz, refúgio, conexão com a terra, com a vida, com o ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento. Cada planta que cultivo é uma promessa de que a vida sempre encontra um jeito de florescer, mesmo nas condições mais adversas. O ritual do fogo me ensinou a transformar o medo em coragem, a usar a dor como combustível para crescer, a encontrar luz mesmo nas noites mais escuras. O ritual do espelho me ensinou a aceitar quem sou, com todas as minhas imperfeições, a olhar para mim mesma com honestidade e compaixão. O ritual do fio me lembra que nunca estou sozinha, que faço parte de uma rede invisível de mulheres que se apoiam, se protegem, se amam. O ritual da água me purifica, me renova, me conecta com o fluxo da vida. O ritual do silêncio me ensina a ouvir, a esperar, a confiar na sabedoria do tempo. O ritual da memória me mantém viva, me conecta com o passado, me dá raízes para enfrentar o futuro. E assim, noite após noite, ritual após ritual, vou tecendo minha própria história, minha própria tapeçaria, feita de fios antigos e novos, de dores e alegrias, de perdas e reencontros. No último dia das férias, antes de voltar para a cidade, levei minha filha até o topo da colina, de onde podíamos ver toda a vila, as oliveiras, o rio ao longe, as casas antigas. Sentamos juntas na grama, de mãos dadas, e fiquei em silêncio por um tempo, ouvindo o vento, sentindo o sol no rosto. Você está triste, mamãe? Ela perguntou, olhando para mim com preocupação. Não, meu amor. Estou feliz. Só estou lembrando de tudo que vivemos aqui, de tudo que aprendemos.
Ela sorriu, encostando a cabeça no meu ombro. Eu também vou lembrar. Para sempre. Senti as lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não tentei escondê-las. Eram lágrimas de gratidão, de amor, de esperança. Na volta para casa, no carro, minha filha adormeceu no banco de trás, segurando o amuleto de lã vermelha. Olhei para ela pelo retrovisor e senti uma onda de ternura, de orgulho, de responsabilidade. Sabia que, um dia, ela enfrentaria seus próprios desafios, suas próprias dores, suas próprias batalhas. Mas também sabia que ela teria os rituais para guiá-la, para protegê-la, para lembrá-la de quem é. Chegando em casa, guardei o pergaminho, o espelho, o amuleto, a caixa de madeira, o caderno de receitas em um lugar seguro, mas não escondido. Queria que minha filha soubesse que os rituais estavam ali, ao alcance das mãos, prontos para serem usados sempre que precisasse. Os dias passaram, e a vida voltou ao ritmo habitual. Trabalho, escola, compromissos, preocupações. Mas, em meio à correria, sempre encontrava tempo para um pequeno ritual, um chá de ervas ao amanhecer, um momento de silêncio antes de dormir, uma vela acesa em noites de tempestade, uma palavra sussurrada em aramaico quando o medo ameaçava me paralisar. E, pouco a pouco, percebi que os rituais não eram apenas uma herança do passado, mas uma força viva, pulsante, capaz de transformar o presente e moldar o futuro. Minha filha cresceu, tornou-se uma jovem forte, curiosa, determinada. Vez ou outra, a encontrava no jardim, cuidando das plantas, ou no sótão, lendo pergaminho, ou no quarto, olhando-se no espelho de bronze. Sabia que ela estava aprendendo, absorvendo, tornando os rituais parte de si. Um dia, ela me chamou para conversar. Estava nervosa, insegura, como se carregasse um peso invisível. Sentamos juntas no jardim, sob a sombra de uma oliveira, e ela começou a falar. Mamãe, às vezes eu sinto que não sou forte o suficiente. Que não vou conseguir enfrentar tudo o que a vida coloca no meu caminho. Peguei suas mãos entre as minhas, olhando em seus olhos. Você é mais forte do que imagina. E não está sozinha. Tem todas nós ao seu lado, todas as mulheres que vieram antes, todas as que virão depois. Tem os rituais, tem a memória, tem o amor. Ela chorou, e eu chorei com ela. Depois, em silêncio, fizemos juntos o ritual da água, lavando as mãos no riacho que corria atrás da casa. Senti que, naquele momento, algo se transformava dentro dela, uma força nova, uma confiança renovada. Os anos passaram, e minha filha se tornou mãe. Vi nela o mesmo brilho nos olhos que via em minha avó, a mesma determinação, a mesma ternura. Via ensinar os rituais à sua filha, via contar as histórias de Júlia Domna, via acender velas, plantar jardins, escrever palavras secretas em cadernos escondidos. E assim, geração após geração, os 9 rituais secretos do Palácio de Júlia Domna continuaram vivos, resistindo ao tempo, ao esquecimento, à tentativa de apagamento de Roma. Hoje, sentada no jardim, já com os cabelos brancos, olho para minhas netas brincando entre as flores, rindo, correndo, vivendo. Sinto uma paz profunda, uma gratidão imensa. Sei que cumpri meu papel, que honrei minha linhagem, que mantive viva a chama dos rituais. E, enquanto houver uma de nós para lembrar, para contar, para amar, Júlia Domna nunca será apagada. Os 9 rituais secretos do palácio vivem em nós, em cada gesto, em cada palavra, em cada silêncio. São nossa herança, nossa força, nosso escudo. E assim será, para sempre. E assim chegamos ao fim dessa jornada pelos 9 rituais secretos do Palácio de Júlia Domna, uma história de força, mistério e resistência que Roma tentou apagar, mas que sobreviveu graças à memória e à coragem de tantas mulheres ao longo dos séculos. Se essa história tocou você de alguma forma, não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a trazer mais conteúdos como esse. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma novidade e continua acompanhando comigo essas histórias incríveis que a história oficial tentou esconder. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar e deixe aqui nos comentários o que mais você gostaria de ver por aqui. Muito obrigada por assistir até o final e até o próximo vídeo.